Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu não tenho esse canal, antigo canal na cama. E o vídeo de hoje vai ficar sem título, porque um assunto vai acabar puxando pro outro. E o primeiro assunto é o que? Sobre os cachorros, nossos queridos animais de estimação. E eu vou falar o que sobre os cachorros? A história da relação entre humano e cachorro. E eu começo com uma frase que é a seguinte: todo cachorro, sem exceção nenhuma, todo cachorro é vira-lata. Usando esse termo vira-lata para definir que são raças que são cruzadas, são resultados de cruzamento de várias raças, né? E parece loucura, parece, como assim? Do que esse cara tá falando? Que coisa mais idiota. Mas quem estudou a história da humanidade vai entender. Quem não estudou vai entender também. A não ser que seja muito burro. Qual que é a questão? Lá nos primórdios da humanidade, antes das cidades, quando eram só vilarejos, antes até dos vilarejos, das aldeias e tal, e não é só índio que tinha aldeia não, tá? Antigamente os humanos eram nômades, ou seja, eles ficavam andando de um lado para o outro, montavam acampamento num ponto determinado, qualquer, caçavam o que tinha para caçar ali perto, colhiam o que tinha para colher ali perto, e quando não tinha alimento ali perto, eles saíam e iam para outro canto. E foi ali que começou a relação humano-cachorro. Como? Nesses acampamentos dos humanos, os humanos caçavam, porque eles só comiam. Se caçassem, porque se eles não caçassem não tinha comida, já que não existia mercado nem nada do tipo. E eles caçavam lá javalis, veados e aqueles animais de grande porte. Porém, eles comiam durante 1, 2 dias a carne no máximo. Porque não tinha geladeira, nem freezer, nem tempero, nem nada que conservasse aquela carne. E a partir do terceiro dia a carne ficava muito dura e não tinha como o ser humano comer aquela carne. Até também começava já a encher de moscas e bichos e tal. E o que acontecia? O ser humano saía dali para arrumar outra caça, ou saía do local, e aí os cachorros selvagens, os lobos e tal, chegavam e comiam aquele resto de carne, que para eles aquilo era um banquete. E eles nem tinham o trabalho de caçar e enchiam o bucho, porque era muita carne. E aí o que aconteceu? O ser humano percebeu que o cachorro, o lobo ali selvagem, começava a ficar próximo ao acampamento, não atacava eles, esperava eles comer e comia o resto deles, que eles não iam comer. E além de tudo, quando chegava algum outro animal perto do acampamento, chegava algum outro humano que não era naquele acampamento, os cachorros lobos latiam, davam um alarme e às vezes até atacavam. Então começou uma reação de mutualismo, uma relação de mutualismo. E daí pra frente, o que aconteceu? O ser humano foi evoluindo, começou a fincar mesmo a bandeira nos lugares, nas aldeias, começaram a virar vilarejos, viraram cidades, etc e tal, avanço tecnológico. E aí o ser humano começou a fazer o cachorro de uma região cruzar com o cachorro de outra região, o que gerava um filhote diferente, com características das duas espécies das duas regiões diferentes. Ou seja, uma terceira raça que antes não existia. E daí por diante, com os avanços tecnológicos, mexer com gêmeos e tal, o ser humano começou a desenvolver cachorro de acordo com o próprio gosto, de acordo com a própria necessidade, questão do porte, que é o tamanho do cachorro, a agressividade, a função, etc e tal. Ou seja, todas as raças do fundo são apenas vira-lata, porque são cruzamentos. Ou seja, o cachorro não é um objeto, é um ser vivo. É um animal que é um ser vivo. Porque ele toma as decisões próprias, por conta própria. É um ser biológico, um organismo biológico, físico, que se locomove, que anda, que faz as coisas do jeito que ele quer, sem interferência de outros. Ele pode ser treinado, como muitos são, mas o ser humano também pode ser treinado. A semelhança que eu vou falar, vocês agora vão entender um pouquinho mais o que é vida. Vida. Apenas vida. Esquece as formas físicas, apenas pense em vida. Nós, seres humanos, temos mania de falar o quê? Que os animais têm instinto, que eles agem por instinto, que eles não pensam, que eles não têm alma, que não têm sentimento e tal. Mas nós, seres humanos, também temos instinto. Nunca ouviram falar do instinto materno, instinto de mulher, sexto sentido e tal? São só nomes para a mesma coisa, são só nomes para diferenciar um ser vivo do outro, por causa do nosso ego gigante. E por quê? Eu vou provar isso.
Nós, seres humanos, quando a gente encosta a mão em uma superfície muito quente ou muito fria, o que acontece? A gente tira a mão na hora, a gente não pensa, a gente não age, a gente simplesmente reage, sem perceber, inclusive. A gente chega a mão, só de chegar a mão perto de uma superfície muito quente ou muito gelada, a gente já sente alguma coisa. Mas vamos considerar a questão dos distraídos, que nem percebem, que encosta mesmo a mão lá numa superfície muito quente ou muito gelada, a gente tira ela instantaneamente. Isso é o verdadeiro reflexo, que só existe perante o estímulo de dor, que é o quê? O corpo humano se protegendo de algo que causa dano para ele, ou seja, instinto de sobrevivência. O mesmo instinto que a gente tem de a gente chegar na beira do penhasco, que impede a gente de pular, que a gente chega na beira do penhasco e pensa, opa, se eu der mais um passo, eu tô fudido. A gente começa a pensar, até o suicida mesmo, chega ali e fica pensando, ele não chega e simplesmente pula. Os cachorros também são assim. Eles chegam na beira do penhasco e ficam parados olhando, porque eles sabem que se eles pularem, eles vão pro beleléu. Mas enfim, voltando ao reflexo. Isso é reflexo, só existe perante estímulo de dor, que é a autopreservação do corpo vivo, independente de a gente pensar, raciocinar ou não. E o mesmo, o que acontece quando o goleiro pega uma bola lá, ou quando alguém vê uma coisa vai cair e segura, que a gente fala reflexo? Isso chama antecipação. É a capacidade de prever o movimento de tal objeto em tal espaço, em tal tempo. É uma antecipação, que é diferente do reflexo. E essa antecipação é uma característica que pode ser treinada. A prova disso, se você pegar alguém que nunca ficou no gol, colocar lá no gol, se pegar alguém que está ali 6 meses treinando para ser goleiro, se pegar alguém que está ali há 1 ano treinando para ser goleiro, e todos esses 3 podem chegar no mesmo nível de um goleiro profissional, se eles treinarem. Simples, é treinamento. Agora, o instinto de você colocar a mão na superfície quente ou fria e retirar rapidamente, isso você não treina. Isso acontece sem você pensar. Todo mundo tem essa característica. Agora, falando dos cachorros. Quando você põe no lado de fora da sua casa, ali do lado da porta da rua da tua casa, coloca uma comida pro cachorro um dia, meio-dia. Depois no segundo dia, meio-dia, você coloca a comida ali. No terceiro, quarto, quinto, sexto dia, o cachorro vai estar ali, porque ele sabe que ali vai ter comida. Ou seja, é o instinto dele falando que ele vai ter comida? Não, é a memória dele falando que ali vai ter comida. A mesma coisa, se você tiver um cachorro em casa e treinar ele para ele fazer xixi só no jornal, com o tempinho de treinamento, ele vai começar a fazer xixi só onde tem jornal. Onde não tem jornal, ele não vai fazer xixi. Igual o ser humano. Quando a gente é bebê, a gente aprende a fazer xixi no piniquinho. Depois do piniquinho, a gente aprende a fazer xixi na privada. E a gente só faz xixi na privada. Claro que tem as exceções aí e tal, né? Dos bêbados, ou do aperto, da emergência, a gente tá na estrada fazendo xixi na rua, no mato, etc. Mas o princípio é o mesmo. Entenderam? Então, assim, o cachorro, como qualquer outro animal, não é um objeto para ser comercializado, é um ser vivo. É um ser que pensa, que age, que faz as coisas independente da vontade de outra pessoa. Então, assim, vamos começar a analisar, usar o cérebro melhor para aprender o que é vida. Tá certo, galera? E eu não estou aqui falando, tem que ser vegano, não sei o quê. Isso daí já é gosto, já é opção, cada um come o que quer. Inclusive a carne de peixe e a carne de frango são muito boas para fazer muito bem para o nosso organismo, fazer muito bem para a nossa saúde. E tem várias proteínas, nutrientes e tal. Apesar deles também serem vida, igual o cachorro, igual. Mas, aí vai de cada um. Então, paz para todos, fui.